Pronto, pessoal, finalmente cheguei. Demorou, mas conseguimos. Tivemos um pequeno problema técnico. Olha aí, imensa alegria. Estamos aqui com meus amigos de Canhotinho. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Imensa alegria poder estar junto com vocês aqui nessa noite de terça-feira. Já tivemos aí presencialmente 2 vezes, né? Temos uma vez com o médium Newton Souza, outra vez, antes da pandemia, as 2 vezes, claro. E fizemos uma live, agora estamos fazendo outra. Eu não lembro qual foi o tema da última live que a gente fez. Eu acredito que foi um tema até parecido. Acho que a gente falou de reencarnação, não estou lembrado. Mas hoje a gente vai falar de reencarnação também. O pessoal pediu aí. E vamos abordar hoje a reencarnação na Bíblia, nas religiões, que é um assunto que toda casa espírita deveria abordar com mais frequência, né? Porque um dos postulados básicos do espiritismo é a reencarnação. E é muito importante a gente abordar esse tema dentro da casa espírita, porque muitas das questões que se tem a respeito do propósito da vida, ela se fundamenta na ideia da reencarnação. E era um assunto que, na minha opinião, no meu modesto entendimento, deveria ser abordado com mais frequência na casa espírita. Mas muita gente pensa e acredita que a reencarnação ela foi uma descoberta do espiritismo. Que foi o espiritismo quem descobriu, que trouxe essa ideia. E não é verdade. Essa ideia da reencarnação, ela sempre esteve presente nas religiões antigas do Oriente. Não com esse nome. Na Índia, lá, mais de 5.000 anos antes de Jesus, já se pregava essa ideia, que era chamada a ideia do ciclo, a ideia das vidas sucessivas, que não tinha o nome reencarnação. Então, 5.200 anos antes de Jesus, já se pregava, já se difundia essa ideia, essa possibilidade. Na Índia. E com os hindus, nos livros sagrados, a gente estuda lá o Mahabharata, é uma pilha de livro de 1,5 metro, e a gente vê as narrativas da possibilidade das chamadas vidas sucessivas. Quando a gente sai do hinduísmo e vai para o budismo, também na Índia, mais ou menos 650 anos antes de Jesus, a gente tem também a ideia da reencarnação sendo ali ventilada, chamada ciclo das encarnações inferiores, a roda do Sansara. E no budismo eles acreditam que o homem ele vai naquele ciclo das reencarnações inferiores até que ele atinge um determinado nível que ele não precisa mais voltar ou reencarnar. Só que como no budismo e no hinduísmo, que o budismo nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo, no budismo se acredita que o homem ele pode reencarnar no corpo como os bichos, como animais, como cachorro, gato, sapo, enfim. E nós que seguimos a doutrina espírita não aceitamos essa ideia, pois aprendemos que o homem ele sempre evolui e nunca volta. Nunca ele pode estacionar, mas nunca ele vai voltar. Então ele vai sempre tendo um processo de evolução. Então a reencarnação, ela é uma lei da natureza e que sempre foi ensinada nos povos antigos. Tem um filme muito bom, eu acho que ainda tem no Netflix, Kundun, é um clássico de Martin Scorsese. E ele conta, você vê naquele filme claramente, quando o Mao Tse Tung está perseguindo o Dalai Lama, e para ele fugir, ele fugindo, quando ele sai do Tibete, aí ele no filme, vocês vão ver quando há uma passagem em que ele diz: nessa caixinha se encontra meus dentes da minha vida passada, da minha reencarnação passada. A gente vê isso no filme Kundun. E o último estágio para o indivíduo se tornar o lama é quando eles comprovam que aquele lama que está para se tornar o lama é a reencarnação do lama anterior. Então, quando eles têm a convicção, a certeza de que o lama, aquele indivíduo que está se tornando lama, é a reencarnação do lama anterior, ele é nomeado lama através da reencarnação, do processo de reencarnação, que é o divisor de águas para que o lama
se torne o lama atual. Então é uma ideia que sempre existiu. Quando a gente sai do Oriente, onde essa ideia sempre esteve presente, nos Vedas, não só enfim, todos os livros sagrados do Oriente, a gente chega aqui no Ocidente, há um silêncio sepulcral sobre esse assunto. Nas religiões do Oriente, do Ocidente, a gente não vê ninguém falar, a não ser quando é para criticar, quando é para condenar a ideia da reencarnação. Aqui no Ocidente, os católicos apostólicos romanos não aceitam a reencarnação, os nossos irmãos protestantes, eles não aceitam. A única doutrina que no Ocidente que fala sobre a reencarnação, que acredita e que prega a reencarnação, é a doutrina espírita. É a doutrina espírita. Foi quem primeiro falou. Então o que acontece? Quando a gente vai olhar nos judeus, os judeus ortodoxos, principalmente, que tem aquele chapéu, aquela costeleta, eles são todos reencarnacionistas, porque a reencarnação está na Torá. Inclusive, o Severino Celestino, nosso amigo, uma das maiores autoridades em Bíblia, professor de Bíblia, ele conta que quando encontrou com ele estava em Israel, estudando os livros sagrados, na sua língua original, quando ele encontrou um judeu, e perguntou ao judeu se ele acreditava na reencarnação. E o judeu olhou para ele e disse, olha, quem tem que acreditar é você, nós já sabemos que ela existe. Então, nos livros sagrados antigos estavam, além de ter a reencarnação como um dos seus postulados básicos, tem também no próprio judaísmo. Então, o que acontece? O Espiritismo trouxe essa ideia. Vários estudiosos de Bíblia afirmam que na Antiguidade a reencarnação fazia parte dos cânones da igreja e foi retirada. Eu, particularmente, cataloguei 38 passagens na Bíblia onde a ideia da reencarnação está lá presente. Se eu for contar as 38, a gente vai perder a noite toda aqui. Mas eu vou citar algumas para vocês verem que a reencarnação está lá sim na Bíblia. Só é a questão mesmo de interpretação. Porque a Bíblia, minha gente, ela foi escrita em linguagem parabólica, o que dá margens a várias interpretações. O católico, ele lê de um jeito, lê aquela passagem de um jeito, ele pode interpretar de outra forma. O protestante lê, interpreta de outra, e por aí vai. Não é à toa que existem os católicos apostólicos romanos, quase 1 bilhão de seguidores. Existem os católicos anglicanos, os católicos ortodoxos e os católicos de cóptas, que são outro tipo de católicos que não seguem Roma, não seguem o Papa, tem outro Papa, celebram a missa diferente. Algumas dessas o padre pode casar, e são mais ou menos 500 milhões, naquela região da Rússia ali toda, você tem ali os católicos ortodoxos. Então, vocês veem que a coisa foi muito subdividida, e todos interpretam a Bíblia da sua forma. Temos também as igrejas reformadas, que são as igrejas protestantes, com mais de 1.400 denominações, todos segundo a Bíblia. Todos segundo a Bíblia. Então, o que acontece? A gente tem que fazer uma observação, que essa ideia não foi uma invenção dos espíritas. Ela sempre existiu. Sempre existiu. Então, das 38 passagens que eu cataloguei, eu vou citar pelo menos 3, para mostrar a vocês que a ideia da reencarnação está presente no nosso livro sagrado, o livro sagrado dos cristãos. Você vê lá atrás, quando Nicodemos, que era doutor da lei, questiona Jesus, quando Jesus diz a ele, como faço para alcançar o reino dos céus? E ele questiona Jesus, e Jesus fala, para alcançar o reino do céu, tens de nascer de novo. Aí ele diz, nascer de novo, voltar a ser criança, entrar dentro do ventre da minha mãe? Aí Jesus responde para ele, nascer da água e nascer do Espírito. Ora, quando a gente estuda as civilizações antigas, a ideia de nascer da água
é a vida. A vida sempre esteve presente na água. A vida sim começou na água. Então o que acontece? Nascer do Espírito é a mudança de comportamento, como diz nossos irmãos evangélicos, aceitar Jesus como Salvador. Mas nascer da água é a reencarnação mesmo. Muitos acham que nascer da água é o batismo, é colocar ali a água na cabeça da pessoa e ali ela nasce de novo. É um ato simbólico ali, de uma cultura judaica. Mas nascer de novo é a reencarnação. Tem gente que acha que o mais difícil é mais fácil de ser entendido. Para mim, nascer de novo é nascer de novo. Está muito claro. Aí alguns irmãos evangélicos dizem, mas está lá na Bíblia. Está dado ao homem nascer uma vez, depois o juízo. A Bíblia está certa, o homem só nasce uma vez. Guilherme só vai nascer uma vez, mas o espírito de Guilherme vai renascer muitas vezes, vai reencarnar. A Bíblia não fala que é dado ao homem, o espírito do homem só nascer uma vez. Ela fala o corpo, ela fala o homem. O homem é a pessoa, não é o espírito. O espírito ele reencarna, o espírito ele tem muitas vidas. Então o que acontece? Essa é a primeira passagem, muito clara, que cada um interpreta de acordo com a sua conveniência. Agora, outra passagem que é bem interessante. Tinha uma criança que era cega de nascença. E aí, os apóstolos perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou para ela ter nascido cega? Ela ou os pais dela? Ora, se a criança era cega de nascença, todos ali sabiam que ela era cega de nascença. E ele pergunta, quem pecou para ela nascer cega? Ora, para ela ter pecado, ela teria que ter vivido antes. Claro, porque todos sabiam que ela era cega, se ela era cega de nascença, todos sabiam. Então, o que acontece? Aí Jesus responde, nesse caso, nenhuma coisa nem outra. Ela nasceu a cega para que a glória do Senhor pudesse ser derramada, enfim. Então fica muito claro que a ideia da reencarnação ela estava presente naquele contexto bíblico do Novo Testamento. Mas a passagem mais contundente que os tradutores bíblicos não conseguiram retirar, já é aquela que bem famosa, que a gente sempre fala nas nossas palestras, que lá no livro lá no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, quando é avisado que o Elias haveria de vir, iria voltar para anunciar a vinda do Messias. Como é que você pode anunciar a volta de alguém que já morreu, se essa ideia não estiver fundamentada na ideia da reencarnação? Então eles falam que Elias iria voltar, iria renascer para anunciar a volta de Jesus. Aí no Novo Testamento os apóstolos questionam Jesus, Senhor, e o Messias que haveria de vir para anunciar a sua vinda e não veio? Aí Jesus dá aquela resposta clássica que os tradutores não conseguiram tirar. O Elias que haveria de vir já veio, viveu entre vós e vós não vos reconhecerdes. Abre parênteses, está lá. E os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista, que era o Elias que haveria de vir. E o Elias, quando viveu sobre a terra, decapitou 400 soldados do exército de Baal, e o João Batista, que teria sido a reencarnação do Elias, morreu decapitado. Está lá claramente. João 14, está lá claramente, quando ele fala, e os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista, que seria a reencarnação de Elias. Eu tenho muitas passagens, eu poderia ficar aqui com vocês a noite toda, falando só de Bíblia e reencarnação, mas muita gente acreditou que a reencarnação ela fosse ser apenas uma questão de crença, que no máximo seria uma crença. Mas ninguém nunca imaginou que quem iria se interessar por esse assunto seria a ciência. Pois é, a ciência hoje é quem está trazendo mais evidências de que a reencarnação é uma lei da natureza e existe desde que o homem pisou no planeta Terra. E olha aí, o Fábio Moraes, meu amigo, muito obrigado. Eu assisti sua excelente entrevista live com o Severino Celestino. Severino Celestino é maravilhoso, é um irmão querido. Foi um dos palestrantes que se posicionou, fez um vídeo e pra gente se posicionando
diante daquelas fraudes na psicografia onde nós denunciamos. Severino Celestino, grande espírita, não foi omisso, foi um espírito autêntico. Mas enfim, então o que acontece? A ciência ela começou a querer entender se a reencarnação realmente era uma realidade ou uma fantasia. Porque o que aconteceu? Um pesquisador, um neuropsiquiatra, professor, parapsicólogo da Universidade de Rajasthan, na Índia, professor Banerjee, ele começou a pesquisar crianças. Dr. Hemendra Nath Banerjee começou a pesquisar crianças que lembravam de forma espontânea da sua vida passada. Ele pesquisou vários casos. Ele era o diretor do curso de parapsicologia da Universidade de Jaipur, na Índia. Então são vários casos que ele pesquisou. Isso na década de 60. Um caso mesmo de uma garotinha que ela dizia que não morava naquela casa. Ela dizia que tinha morrido, tinha sido atropelada quando foi andar na bicicleta. E na casa dela ela começou a fazer incenso. Começou a dizer aos pais como o incenso era feito. Os pais nunca tinham trabalhado com incenso. E ela ensinou, ela com 5 anos de idade, ensinava aos pais a fazer incenso. Até que essa situação chegou no vídeo do Dr. Hemendra. E ele foi lá com um grupo multidisciplinar e começaram a entrevistar a menina. Então isso foi tudo gravado na época. Eles gravaram com os gravadores de rolo. E a menina dizia que morreu atropelada. Ela disse o dia, o local, como foi o acidente. Eles foram pesquisar, teve aquele acidente, aquele atropelamento. E a menina que morreu trabalhava numa fábrica de incensos. Por isso que ela trazia a lembrança guardada no inconsciente. Esse homem, minha gente, ele pesquisou cerca de 1.800 casos de lembranças espontâneas de crianças. 1.800 casos. E esse trabalho, ele foi um trabalho tão interessante que despertou a curiosidade de um dos maiores pesquisadores nessa área nos Estados Unidos, o Dr. Ian Stevenson, professor da Universidade da Virgínia, faculdade onde eu tive a alta alegria de conhecer, de estar presente lá. Nós fomos conhecer o trabalho do Dr. Ian Stevenson e logo após a morte dele. Quem toca esse trabalho lá hoje é o Dr. Jim Tucker, que era auxiliar dele, hoje é quem dirige esse trabalho na Universidade da Virgínia. Só que quando nós estivemos lá, não tinha ninguém, o Dr. Jim Tucker estava de férias, mas nós tivemos a oportunidade de adentrar a sala que era do Dr. Ian Stevenson, e o rapaz me mostrou um armário só com pastas de casos que ele catalogou. E lá ele abre uma pasta e diz, olha, nesse caso, essa pasta aqui é só de casos do Brasil. Que foi o Dr. Hernando Guimarães Andrade que enviou para ele. E segundo o Dr. Jim Tucker, ele relata que um dos maiores casos que o Dr. Ian Stevenson pesquisou foi um caso aqui realmente no Brasil. Então a gente teve esse contato. E o Dr. Ian Stevenson conseguiu pegar esse trabalho do Dr. Banerjee, lá da Índia, e trouxe todo o know-how da pesquisa, trouxe todo o trabalho para a Universidade da Virgínia. A própria universidade não quis bancar esse custo. Então o Dr. Ian Stevenson bancou dos recursos pessoais e foi lá na Índia, comprou e trouxe tudo. E ampliou isso para mais de 3.200 casos de lembranças espontâneas de crianças. Porque muita gente diz isso, não, mas isso aí essas crianças lembram porque lá na Índia a cultura deles é de reencarnação. Então, mas no Ocidente a gente não vai ter essa facilidade. Só que ele conseguiu evidenciar vários casos, centenas de casos aqui no Ocidente. Um caso da Inglaterra com as irmãs Pollock. Inclusive, se vocês colocarem no YouTube, Irmãs Pollock, com 2 L's, Pollock CK. Irmãs Pollock, vocês vão ver o caso de duas garotas que foram atropeladas e morreram. E elas reencarnaram na mesma casa, com os mesmos pais. Elas lembravam dos mesmos brinquedos. Elas lembravam de detalhes, do local onde elas morreram. E após algum tempo, o doutor Ian Stevenson chegou a uma conclusão de que essas lembranças espontâneas nas crianças, elas ocorriam quando a intermitência reencarnatória ela ia até em torno de 4 a 5 anos. Houveram casos da criança morrer e alguns meses depois reencarnar. Porque não existe um tempo determinado para a pessoa reencarnar. Existem casos e casos.
Então, quando a intermitência reencarnatória é muito curta, a criança ela vem com a lembrança guardada no inconsciente. Ela traz o instinto, traz as aptidões e aquela lembrança, porque o tempo foi muito curto. Vocês já notaram que quando a gente dorme e a gente tem aquela noite, a gente sonha aquele sonho gostoso. Quando a gente acorda de manhã cedo, a gente lembra do sonho, a gente na cama ainda, a gente se lembra, né? Mas se de meio-dia você for querer lembrar, você não vai lembrar dos sonhos que você teve. Então, o processo reencarnatório funciona da mesma forma. Então, inclusive essas crianças, elas, quando ficaram adultas, a grande maioria delas afirma não ter dito nada daquilo. Se eles não tivessem gravado, filmado tudo, elas iriam dizer que aquilo não tinha acontecido. Porque a tendência é esquecer. É esquecer. Então, o que acontece? Ele também chegou a uma conclusão que 30% dessas crianças que ele conseguiu evidenciar a reencarnação, elas traziam no corpo físico alguma marca de lembrança, algum sinal, alguma marca da causa da morte da vida passada. Houve um caso de um garoto que ele era soldado na Primeira Guerra, ele estava em cima do mirante, ele levou um tiro no peito e ele caiu do mirante, mas não morreu por conta do tiro. Quando ele caiu, ele bateu aqui com a capta atrás da cabeça numa pedra embaixo e abriu a cabeça de ponta a ponta, abriu o crânio de ponta a ponta. Ele morreu por conta disso. E uma das crianças, essa criança ali, quando foi reencarnar, ele nasceu com uma cicatriz bem grande. Você levantava o cabelo dele aqui atrás, via, olhava aquela olha enorme aqui, de ponta a ponta. Um outro caso de outra criança que nasceu com um sinal aqui grande e um outro atrás. E aí eles descobriram que ele tinha morrido de um tiro. E aquilo ali, o sinal vinha com uma marca de uma bala. Da marca do furo da bala que matou ele. Então assim, quando a intermitência reencarnatória é curta, a criança, 30% daquelas crianças regredidas, elas trazem a causa da morte da vida passada. Então hoje em dia, inclusive, quem tem feito esse trabalho aqui no Brasil é o NUPS, que é um maior núcleo de pesquisa acadêmica unindo medicina e espiritualidade, que funciona na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Medicina, que é presidido pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, onde nós já tivemos também lá, realizamos a apresentação do nosso trabalho, da nossa pesquisa sobre as psicografias, mostrando lá as psicografias autênticas e mostrando as psicografias coletadas de redes sociais. Tivemos lá com o Dr. Alexander, fizemos também alguns eventos juntos, e o NUPS hoje ele conseguiu catalogar também dezenas de casos, e eles em breve vão apresentar isso aí num trabalho acadêmico, trabalho científico de pesquisa, verão publicar o resultado dessa pesquisa. Mas após o Dr. Hernandes Nat Banerjee, o Dr. Ian Stevenson e o Dr. Jim Tucker, uma outra evidência também dentro da ciência vem trazer um forte indício, uma forte evidência de que a reencarnação é uma lei da natureza, que são as chamadas regressões através de hipnose. Quem primeiro fez esse trabalho foi o professor Maurice Netterton e a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Inclusive eles de formação protestante, e eles regrediam as pessoas, isso no meados final da década de 60 e início da década de 70. Mas quem fez um trabalho que ficou muito bem difundido foi a doutora Helen Wamba, que era psicóloga, parapsicóloga também, e professora da Universidade de Nova York. E ela regredia as pessoas através de hipnose inconsciente, porque existem dois tipos de regressão, pode ser através de hipnose inconsciente e hipnose consciente. Ela fazia hipnose inconsciente, ela regredia as pessoas, e aí ela levava as pessoas até a vida intrauterina, até que um determinado dia ela se questionou: e se eu levar esse paciente para antes disso aqui, antes da vida intrauterina, o que é que será que vai aparecer? Aí ela levou o pessoal e as pessoas começaram a narrar a suposta vida passada, e aquilo entregou ela, porque ela dizia: mas peraí, vida passada? E aí ela começou a anotar tudo, e eram casos muito interessantes, porque ela conseguiu juntar um grupo multidisciplinar, o departamento de antropologia,
da universidade, departamento de História, departamento de Antropologia, e ali ela recebeu uma ajuda da universidade, e ali ela regrediu cerca de 1.018 pacientes, de diferentes sexos, diferentes religiões, diferentes níveis sociais. Ela levava, através de hipnose inconsciente, o indivíduo até o local onde ele dizia viver. Ela pergunta: você está onde? Eu estou numa feira aqui no norte da Escócia. Aí ela perguntava: o que é que tem nessa feira? Qual o tipo de alimento tem nessa feira? Ele dizia, ela anotava. Ela perguntava: qual é o tipo de sapato que você está usando? Eu estou usando um chinelo dessa, assim, assado. Dizia o tipo de calçado. E ela dizia: põe a mão no bolso. O que é que você tem no bolso? Tem uma moeda. O que é que tem escrito na moeda? Ele dizia, ela anotava. E aí ela entregou tudo isso. Ela levava para o departamento de Antropologia e de História. Ela levava o indivíduo até o momento da morte. Perguntava ao indivíduo qual a causa da morte. Ele dizia: eu morri no ano de 1815, no norte da Escócia, de uma peste. Então ele entregou todos esses dados. E aí eles foram pesquisar. Após 10 anos de trabalho ininterrupto, ela teve duas grandes surpresas. A primeira surpresa é que 87% das pessoas que ela regrediu tinham sido, em supostas vidas passadas, escravos, camponeses, miseráveis, subservientes. O que batia com a história. Porque quem faz regressão sempre pensa que foi rei ou príncipe, né? Onde estariam os africanos, os maias, os aztecas, os índios, essas civilizações todas? Então, os relatos dos pacientes batiam com a realidade. E o segundo grande dado que foi contundente, fundamental para legitimar essa pesquisa como um trabalho sério, foi que 92% dos relatos eles conseguiram evidenciar. O indivíduo morreu de uma peste no ano de 1815, no norte da Escócia. Eles foram pesquisar, teve aquela peste. O indivíduo morreu, estava usando um tipo de sapato, eles foram pesquisar, era aquele tipo de calçado que se usava. O tipo de comida que estava vendendo na feira era o tipo de comida que se vendia. Então, ela lançou esse trabalho, inclusive está aí publicado em idioma português, chamado Recordando Vidas Passadas, a editora Pensamento, é um livro fino, onde ela narra tudo com gráfico, um trabalho acadêmico, minha gente, dentro da ciência. E aí, o que acontece? Quando você faz a regressão, você não vê a sua vida passada como um filme, você vê janelas de momentos que marcaram a sua vida. Tanto que a gente não indica a pessoa fazer regressão por fazer: eu estou curioso. Principalmente no meio espírita, o pessoal acha que viveu na França no século passado, né? E o pessoal quer fazer regressão por curiosidade, para eu quero saber quem eu fui. Para quê? A natureza ela é muito sábia. Se a natureza faz você esquecer do passado, alguma razão tem por isso. Então não é bom você mexer naquilo que a natureza fez para ser esquecido. Então a gente indica as terapias convencionais, as terapias cognitivas comportamentais, a TCC, enfim, tantas outras. Agora, se você tem um medo, um trauma, uma fobia que você não consegue curar, aí sim, aí a gente indica a chamada psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia. A gente pesquisou um caso de perto, de uma amiga nossa que ela teve um problema sério, porque ela casou com um rapaz, e ele arrumou um emprego para trabalhar no navio. Quando ele ia viajar, a mulher passava mal, e ela ia parar no hospital, tinha crise de pânico, tudo, e ninguém sabia por quê. Toda vez que o marido ia no navio para fazer qualquer coisa, a mulher surtava, ela tinha um problema e ela tinha que ser socorrida. E aí ela foi submeter ao transe de hipnose, através da hipnose inconsciente, e lá ela viu o marido dela na Segunda Guerra Mundial, na lua de mel, ele sendo convocado para ir para a guerra, e ali ele foi num navio que foi bombardeado pelos alemães e ele veio a morrer afogado no navio. E ela era esposa dele na vida passada. Então aquele medo, aquela fobia, ela tinha uma causa numa suposta vida passada, porque ela tinha submetido a todos os tratamentos convencionais e não tinha curado. Por quê? Porque o problema não era o problema do cérebro, não era o problema de vida atual, era um problema da mente, do espírito, de uma suposta vida passada.
E o interessante é que depois que ela submeteu a esse tratamento, ela libertou, ela curou, porque ela põe para fora. Quando as pessoas põem para fora, se libertam. Se libertam. Hoje no Brasil existem dois institutos que tem um trabalho sério para você, quando você terminar o curso de psicologia ou de psiquiatria, se submeter a esse curso de mestrado, doutorado nessa área aí, na área de hipnose. E é muito interessante, porque são 2 anos, quando você termina, você faz com os seus colegas de classe, faz hipnose em você, você faz neles, e ali você sai pronto, preparado para clinicar. Mas como eu estou dizendo, não é matar ir lá para matar a curiosidade, né? Então existem as terapias aí convencionais que tem resolvido, tem ajudado muitas pessoas. E principalmente agora, com essa coisa da pandemia, muita gente com depressão, muita gente com ansiedade. Eu tenho amigos psicólogos que falam que eles não têm mais nem agenda para atender por conta disso. Então, minha gente, é muita coisa e que a ciência está trazendo, legitimando, mostrando que a reencarnação é hoje, no mínimo, uma hipótese científica. E voltando ao trabalho da doutora Helen Wamba, lá da Universidade de Nova York, alguns parapsicólogos materialistas disseram, não, as pessoas lembram dessas situações, falam dessas coisas, porque essa memória é genética. É a memória genética. Aí a doutora Helen Wamba pega um avião e vai fazer uma pesquisa na África. E lá ela ficou quase 6 meses lá, fazendo a regressão nos africanos. E ela regrediu o africano que ele nunca saiu da África, que o pai nunca saiu da África, que o avô nunca saiu da África, que o bisavô nunca saiu da África. E lá, através do trânsito de hipnose, ele começou a falar alemão arcaico. Exatamente como o alemão era falado naquela época, no século XVIII, século XIX. Como isso seria possível? Ele falar uma língua, num estado de consciência alterada, que ele não fala no estado normal de consciência. Como isso seria possível? Aí a escola reducionista, não, isso é memória genética. Veja que absurdo. Aí não tinha como explicar. Aí eles disseram, não, sabe o que foi isso aí? Isso foi um avião de estrangeiro que passou, de turista, que passou lá por cima da aldeia. Aí ele entrou em telepatia lá com o pessoal do avião e começou a falar. Quer dizer, a pessoa na vontade de negar, ela prefere acreditar numa coisa muito mais absurda do que aceitar uma coisa muito mais lógica, muito mais racional. Agora, como é que funciona a memória genética? Eu vou explicar para vocês que é fácil, para vocês entenderem. Na fauna brasileira, nós temos um passarinho chamado João de Barro, né? Não sei se aí em Canhotinho tem. Mas o João de Barro, ele quando vai chegando próximo do inverno, ele sobe na árvore mais alta e ele põe o bico para o lado em que os ventos vão vir com maior força durante o inverno. Aí o que é que ele faz? Ele faz o ninho com a porta fechada para o lado dos ventos, para não matar a sua ninhada, né? Então ele faz o ninho com a porta contra os ventos. E o que acontece? Eles pegaram o João de Barro, logo quando ele nasceu, e colocaram vários João de Barro para ser criados com os canários. Isso é uma universidade que fez esse trabalho. E aí, o João de Barro viveu como os canários, cresceu como os canários. Mas quando ele ficou adulto, que ele foi construir um ninho, ele construiu o ninho como o João de Barro fazia. Isso é a memória genética da espécie. Agora, se eu pegar o homem mais inteligente, pegar o filho dele e colocar assim que essa criança nascer, colocar ela para ser criada na floresta com os índios, ele vai crescer como os índios, viver como os índios, e dificilmente você vai conseguir tirar ele lá de dentro. Uns índios selvagens assim. Porque o ser humano, ele não funciona por repetição, funciona por adaptação, diferente dos animais. Então a memória genética, ela não explica esse fenômeno. Então vocês veem que a coisa realmente é muito complexa, e as pessoas simplesmente negarem por negar é pensar pequeno. Como é que você explica? Porque isso traz implicações de natureza teológica, de natureza religiosa. Porque nós aprendemos no nosso livro sagrado, que é a Bíblia, de que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente perfeito. Como é que pode, então, numa mesma casa, nasce 2 irmãos, um rico, bonito
famoso, e o outro nasce com síndrome de Down. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, mesmo genoma, tudo igual, mesmo meio. Como você vai explicar isso? A gente lembra muito daquele atleta, Gustavo Kirsten, campeão de Roland Garros, o irmão dele, que tinha síndrome de Down, se chamava inclusive Guilherme. Ele, quando ganhava a partida de tênis, ele ia com o troféu lá na arquibancada, subia e dava lá para o irmão dele. Como é que você explica isso? Onde está a bondade e a justiça divina? Porque se você não se é a reencarnação, você não explica isso. Ou então Deus fez cara ou coroa. Você vai nascer bom, vai ser rico, famoso, e você vai nascer com síndrome de Down. Por que uma criança nasce cega na mesma casa e o outro irmão nasce saudável? Onde está a bondade e a justiça divina? Porque meu pai da terra jamais iria aceitar que eu nascesse bom, rico, bonito, famoso, e meu irmão nascesse com síndrome de Down. Meu pai não permitiria isso. Como é que Deus permite? Como é que meu pai pode ser maior do que Deus? Porque meu pai jamais iria conceber isso. Então, aí o pessoal das religiões tenta explicar, dão um bocado de explicação, mas não convence. Explica, mas não justifica. Né? Não convence, não tem algo plausível. Ah, mas a criança, ela nasce cega para pagar o pecado dos pais, dos antepassados. Ora, mas será que Deus faria isso? Punir um inocente por conta de um pecado que ele não fez, ele não cometeu? As leis humanas, que são imperfeitas, não se utilizam desse expediente. Como é que Deus, sendo a perfeição divina, a perfeição absoluta, iria se utilizar de que isso é uma maldade? Você punir o inocente, né? Castigar o inocente por conta de um erro que ele não cometeu, não sabe nem o que fez. Você já pensou se as nossas leis, se o judiciário começasse a adotar isso? Né? A pessoa matou, aí você vai pegar o velhinho, o avô daquela pessoa ali, você vai ser preso, porque seu neto matou aquele indivíduo lá, vão para a cadeia, você vai morrer lá dentro agora, até morrer. Né? Então é um absurdo. Então, para nós espíritas, nós não aceitamos nada que venha de encontro à perfeição divina e à justiça divina. A reencarnação não é uma lei de punição, como muita gente pensa. Ah, fez isso, agora vai nascer assim. Não. O Espiritismo não é uma lei, não é uma religião que traz a reencarnação como uma punição. É uma correção. A nossa vida é como um ano letivo. Se você não passa de ano, repete. Só passa quando aprender. Agora, como funciona isso? Por que uma criança nasce com síndrome de Down, por exemplo? Existem várias situações. Vamos citar um caso, por exemplo. Você sabe que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali naquele momento ali já tem um condensado energético. Naquele momento ali já tem no processo de formação do bebê, ali já tem um espírito, já tem uma consciência ali, presidindo todo aquele processo. Ninguém nasce com o olho atrás da nuca. O olho é aqui, o nariz é aqui, a boca é aqui. Então, a gente nasce com tudo no seu lugar, tudo perfeito. Isso não é apenas automação celular. Naquele processo ali já tem o chamado condensado energético, que foi o apelido do perispírito que foi dado, né? E o modelo organizador biológico, Dr. Hernando Guimarães Andrade, naquele momento já tem uma forma, porque se levantou a hipótese de que, lá atrás, ainda na década de 60, de que nós somos 3 em 1. Nós somos o corpo biológico, que é essa matéria, os nossos órgãos. Nós somos a consciência, que é o espírito, que é o que nós realmente somos. E esse corpo da gente, ele seria uma forma invisível. Somos 3 em 1. Esse corpo é uma forma de uma forma. Vamos imaginar que o indivíduo ele vem nessa vida com uma carga de fluido vital para viver mais ou menos 50 anos. A gente não vem com a data exata, mas vem com mais ou menos. A gente pode alongar, aumentar mais ou diminuir. Isso vai de acordo com o estilo de vida que você vai levar. Se você vai beber todo dia e fumar todo dia, você vai viver menos. Aí você vem com aquela carga de fluido vital. Então, na hora que eu pego um revólver aos 40 anos, eu vim para viver 50. Aí eu pego o revólver aos 40, dou um tiro na cabeça, eu matei meu corpo, eu morri,
Mas ao mesmo tempo eu danifiquei essa forma que meu corpo foi construído. Que essa forma energética, que a acupuntura já dizia lá atrás que existia, quando põe lá as agulhinhas naquele corpo energético. E aí o que acontece? Esse corpo danificou a forma. Quando eu dei o tiro, eu matei o corpo e danifiquei a forma. Se eu pegasse, minha gente, um bolo, vou fazer um bolo, e na hora, aquele bolo bem gostoso que eu comi lá, aí em Canhotinho, que vocês fizeram para mim um bolo, aquele bolo maravilhoso, que quando eu for de novo eu quero comer aquele bolo. Eu adorei. Aí na hora de eu colocar o bolo, eu derramar o bolo na forma, aquela forma de alumínio, na hora de eu pôr no forno, eu der um murro naquela forma e deixar o bolo assando. Quando eu tirar a forma do bolo, o bolo vai sair como? Não vai sair com a maçã na forma? Vai por conta do murro, vai sair lá, o bolo vai sair deformado. Então o indivíduo que dá um tiro na cabeça aos 40 anos, veio para viver 50, ele danificou aquela forma. Na hora de que o espermatozoide fecundo o óvulo, que ele vier reencarnar, na hora ele vai construindo todo o corpo, junto com as células, vai construindo tudo. Na hora de formar as vias neurofisiológicas, ele não vai conseguir encontrar ressonância, porque a forma está danificada. Aí vai nascer com síndrome de Down, vai nascer com problemas neurológicos. Aí você vai dizer, foi Deus que fez isso com ele? Fez carocurô com ele? Ele nasceu assim? Não. Foi ele. Foi ele que causou aquilo ali nele mesmo. Nós somos os juízes e réus das nossas ações. Isso vem trazer, o Espiritismo vem mostrar a bondade infinita de Deus. Deus é amor. E jamais vai fazer um filho nascer cego como punição. Porque as leis de Deus não são leis de punição, são leis de correção. Então, o Espiritismo vem colocar uma luz muito grande nessas questões que as religiões não explicam. Faz um esforço enorme para explicar, mas não conseguem de forma racional. Então, o Espiritismo ele traz isso, ele traz essa certeza de que nós somos eternos. De que nós somos um espírito e que estamos momentaneamente num corpo. A gente sempre acha que é o contrário, né? A gente sempre aprende que a gente tem um corpo que tem um espírito. Isso é o que as religiões sempre pregaram. Mas o Espiritismo vem mostrar que é o contrário. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito ou uma consciência que estamos momentaneamente num corpo. Repara a diferença, né? Então você vê a luz que a doutrina espírita dá nessas questões, né? E quando a gente entende que nós somos eternos e que todas as nossas ações elas geram consequências equivalentes, a gente entende que a nossa semeadura é livre. Nós temos o livre-arbítrio de semear o que nós quisermos, mas a colheita ela é obrigatória. Se você passa a sua vida fumando 3 maços de cigarro, 3 carteiras de cigarro por dia, você pode ter certeza que você vai colher. Você vai estar plantando e você vai colher. Porque a lei de Deus, ela fala 3 vozes. Quando a gente acha que está sofrendo, ou pelo menos está sofrendo, muita gente acha que eu estou sofrendo, foi algo que eu fiz na vida passada. Não é bem assim. Tem gente que acha que só pode evoluir se for com sofrimento. Que a pessoa para evoluir tem que sofrer. Não. Você pode evoluir pelo amor. Você pode evoluir pela razão. E se não aprender, pode evoluir pela dor. O professor Henrique Rodrigues costumava dizer o seguinte: o maior parapsicólogo brasileiro, influenciou muito o nosso amigo Clóvis Nunes, a mim também. Eu trouxe o Henrique Rodrigues para Recife, eu ainda tinha 20 e poucos anos, aprendi muito com ele. E ele dizia o seguinte: a lei de Deus fala 3 vozes. A primeira voz é a voz do amor. Aí você não atende porque não entende. Aí vem Deus na segunda pessoa, que é a voz da razão. Aí você não atende porque não entende. Olha que você já ganhou outra chance. Aí vem Deus na terceira pessoa, que é a voz da dor. Aí você atende porque entende. Uns precisam de pão, outros de pau, né? Então o que acontece? Eu sempre conto, não sei se eu já contei para vocês, mas eu tenho um caso de um amigo que ele começou a fumar. Aí o pai dele disse: Júnior, não fume que isso faz mal. Não, meu pai, só quando eu tomo uma cerveja, é só um cigarro, não faz mal não. Só quando eu vou passear, meu filho, não foi pelo amor. Aí quis o destino que ele se tornasse médico. E no curso de medicina tem uma cadeira chamada de necrópsia, que você vê lá o cadáver, abre o pulmão, e ele viu lá o pulmão de quem fuma,
pulmão de quem fuma é preto, sai feito uma borra de café. E o pulmão de quem não fuma é meio que rosadinho, meio que rosado. E ele viu o que o estrago que o cigarro fazia. E mesmo assim, não foi. Quer dizer, não foi pela razão. Aí quis o destino que há 2, 3 anos atrás ele tivesse como desenvolver o câncer, teve efizema pulmonar. Ele desencarnou já faz alguns anos também. E aí veio a dor. Aí ele parou de fumar. Mas já era tarde demais. Então, é como diz Emmanuel, a gazela desperta ao alvorecer, a pedra desperta com dinamite. Então, assim, é a leitura que nós temos que ter. É a leitura que nós temos que ter. Quando a gente aceita essa ideia da reencarnação como uma lei da natureza, e que ela está presente, o sofrimento para nós espíritas, ele se torna diferente. Pelo menos para aqueles que estudam o espiritismo, que entendem o espiritismo como ele realmente é. Porque a maioria dos espíritas são espíritas de ouvir dizer, de blá blá blá, de palestra. Não é espírita de estar lendo, de querer entender. Porque quando a gente entende todas essas concepções e essas leis que regem o universo, a gente sofre, mas sofre de forma diferente. Não reclama da vida, não. A gente entende, a gente desenvolve a resignação. A cabeça da gente, quando dói, a gente está com dor de cabeça, pode ter certeza, foi alguma coisa que você comeu, ou é um dente, sua visão, algo que aconteceu para sua cabeça estar doendo. Sua cabeça não vai doer porque, hoje eu vou doer, aí começa a doer, não é assim não. Se a cabeça está doendo, tem algo errado. Pode ter certeza que tem. Para fazer o teste do Covid, para ver, tem algo errado. Então, minha gente, sofrimento, sem um aprendizado, é um sofrimento inútil. É um sofrimento inútil. E a gente tem que ter essa leitura quando a gente está diante de sofrimento. A gente tem que buscar o entendimento. Eu sempre repito algumas coisas do Clóvis, porque foi uma pessoa que eu aprendi muito. Comecei a estudar espiritismo com ele, me influenciou bastante. E o Clóvis diz o seguinte, que ele sempre conta uma história que tem 3 homens quebrando pedra. Aí ele chegou para o primeiro e disse: o que é que você está fazendo, irmãos? Eu estou aqui quebrando pedra, todo suado, reclamando. Aí tá bom, aí foi no segundo. Se você, rapaz, o que é que você está fazendo? Ele deu pro rapaz: você não está vendo, rapaz, que eu estou aqui quebrando pedra? Aí ele saiu de lá e disse: esse rapaz ficou com raiva. Aí perguntou ao terceiro. Aí olhou para ele, o rapaz lá quebrando pedra, lá batendo. Disse: e você, rapaz, o que é que você está fazendo? Aí ele parou, olhou para o rapaz e abriu o sorriso e disse: eu estou construindo uma catedral. Aí mostrou a catedral ali. Então é a leitura. Você pode quebrar pedra, você pode construir uma catedral. Você pode construir uma... É a leitura de quem está diante do problema. Então nós espíritas temos essa pérola, eu digo uma pérola de conhecimento, que faz com que nós nos tornemos mais felizes. Ou pelo menos não tão infelizes, alguns, né? Eu sempre conto também outra história, que era um caso de uma menina que era na adolescência, festinha, daquelas festinhas que eu sou daquela época de festinha embaixo do prédio, né? Da música lenta, da minha época, a música lenta, eu dancei muito. Eu adorava quando começava a música lenta. Aí tinha uma menina que eu era apaixonado por ela. E ali ela me convidou para a festa do aniversário dela. Eu disse: pronto, é hoje. Eu me arrumei tudo, coloquei a melhor roupa, fui cheiroso para poder impressionar, né? Mas aí eu descobri que tinha um outro carinha lá da turma que era afim dela e que ia também, era o rival, ele ia também, né? Aí quando eu chego lá, tá lá o cara. Quando eu vou passar assim na porta, ele passa na minha frente e fecha a porta bate em mim, no meu rosto. Eu usava óculos, quebrou o óculos aqui. Olha, você já imagina como eu reagi, né? Já imagina como eu reagi. Se fosse vocês também, vocês iriam reagir com violência. Porque eu já imaginei que foi de propósito. Aí eu pergunto a você, aí eu fiquei me questionando. Mas se em vez de ser o rapaz, o concorrente, se eu tivesse lá com meu sapato, com aquela minha unha encravada, e a minha pretendente viesse com aquele sapato dela, de salto alto, fino, e pisasse na minha unha encravada, no meu pé, será que eu iria reagir com essa? Sabe como é que eu iria reagir? Ela diz: ai, desculpa, doeu. Eu disse: não, não doeu não. Eu iria reagir assim.
Porque é a leitura de quem está diante do problema. E o Espiritismo dá essa condição, o Espiritismo dá para nós espíritas essa capacidade de entender, de interpretar aquilo que nós estamos passando e não reclamarmos da vida. Você vê, nas obras de Emmanuel, sorria, auxilie, ajude. É só entrando em sintonia com o mundo superior, com coisas boas e coisas positivas. E então não tem que, essa coisa de ficar reclamando da vida é coisa de espírito inferior, espírito atrasado. O espírito de luz, quando vem, não vem com roupa rasgada, não. Ele vem cheio de luz, iluminado. Então, assim, numa reunião mediúnica eu vi o espírito dizer uma coisa que eu nunca esqueci. Até comentei com o Newton Souza. Ele disse: o melhor remédio para evitar a obsessão é bom humor. Espírito obsessor odeia gente bem-humorada. Então, quando você se sentir tão se sentindo num processo de obsessão, começa a sorrir, começa a melhorar o humor, andar com amigos, pessoas positivas, né? Tem aquela pessoa, a gente tem, né? Aqueles amigos que quando a gente está mal, a gente liga, a gente se sente melhor, né? E tem aqueles que quando a gente conversa, chega, a gente absorve tudo e põe a gente para baixo. Então, minha gente, não vamos sintonizar com coisas inferiores, para que a gente não se torne um peso, né? E as pessoas só procurem a gente e deixem de procurar, a gente fique só. Então vamos pensar de forma positiva. Vamos pensar de forma positiva. Então, minha gente, essa é a nossa fala de hoje, é falar da reencarnação e mostrar a vocês que nós não temos razão para sofrer. Nós estamos aqui no planeta, estamos passando por um momento difícil, toda a humanidade, mas vamos superar. Já estamos superando. É importante que todo mundo aí não deixe de tomar sua vacina, porque só a vacina aqui resolve tudo, e que a gente possa voltar a ter uma vida normal, né? E o Espiritismo está aí. João 14,16, como eu sempre termino minhas falas repetindo: não vos deixarei órfãos, vos mandarei o Espírito de verdade, que repetirá a coisa que já vos disse, revelará coisa que não poderei suportar, ficará convosco para sempre, será o vosso Consolador. Esse Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que só consola porque esclarece, não deixa o indivíduo na ingenuidade da crença, põe o conhecimento na frente da crença. Nossa fé, ela não é fogo de palha, é uma fé raciocinada. Tá? No Espiritismo, a gente não acredita sem questionar. Dentro do Espiritismo nós estudamos, entendemos, aprendemos para depois acreditarmos. Não admitimos a fé cega. Então a nossa fé, como dizia Allan Kardec, fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa é a verdadeira fé raciocinada. É a fé do Espiritismo. Muito obrigado pela oportunidade, muita luz, muita paz a todos. Amanhã à noite estarei em Caruaru, realizando a palestra presencial. Tá? Agora esqueci o nome do centro, não está aqui no celular, não sei olhar aqui, mas eu vou postar no meu Instagram. Então amanhã, quem quiser, de alguém tiver aí em Caruaru, amanhã de manhã pode entrar no meu Instagram, que tem lá o endereço, amanhã 8 da noite, estarei lá presente. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado, e qualquer hora a gente volta. Muita luz e muita paz a todos vocês. Valeu!